Então, boa tarde. Vamos começar essa aula de quantificadores. São palavras que precedem e modificam substantivos. Eles mostram quantas coisas ou sobre o que estamos falando. Alguns quantificadores combinam com substantivos contáveis, alguns com incontáveis e outros com os dois tipos. Nós vamos aprender sobre os quantificadores mais usados, que são o many, o much, a few, a little, a lot of, lots of ou a lot. Usamos muitos substantivos contáveis e incontáveis antes do plural para falar sobre grande quantidade. O a lot of, ele vai vir antes de contáveis e incontáveis. Por exemplo, she spends a lot of time watching TV. Ela gasta muito tempo, ela passa muito tempo assistindo TV. Muito tempo. E é incontável. We have lots of good moments together. Nós tivemos muitos bons momentos juntos. Esse lots of concorda com momentos, né? E vai para plural também. Quite a lot of é uma frase que a gente vai usar para expressar uma quantidade média, que nem aqui. With my new job, I have quite a lot of free time. Quando você vai procurar o significado de quite, só a palavra quite no dicionário em inglês, um dos significados encontrados será rather, que significa quase, meio. Então, nesse exemplo, a ideia é de que com esse novo emprego eu tenho mais tempo livre que antes. E também é possível usar o a lot of nas negativas, nas sentenças negativas, nas frases negativas e em perguntas. Por exemplo, do you eat a lot of sugar? Você come muito açúcar? Muito, concordando com açúcar, que é um substantivo incontável. E I don't read a lot of books. Don't, né? Uma frase na negativa, que também você pode usar o a lot of, mas no sentido de muitos livros. Esse muito variando com os substantivos contáveis, livros. Então, e a gente sempre deve usar o a lot of com o of antes do substantivo, do nome, como visto no exemplo anterior. Entretanto, nós podemos usar o a lot sem o of no final das frases ou em respostas curtas, como a gente tem aqui. How many beers did you have? Quantas cervejas você bebeu? I don't know. I had a lot. Eu não sei. Eu bebi muito. Então, nesse caso, a gente não vai traduzir ao pé da letra no have, né? Aqui não é quantas cervejas você teve. E aqui também não, eu tive muitas. É quantas cervejas você bebeu. E tá implícito, né? Que cerveja a gente bebe. E eu bebi muitas. No caso aqui a gente usou many com beers, porque beers é uma palavra contável, né? Você consegue contar uma cerveja, duas cervejas, três cervejas, etc. Na segunda frase a gente vai usar o a lot também no final da frase, né? I like her a lot funcionando como advérbio. Eu gosto muito dela, de intensidade, né? Advérbio de intensidade. E aqui na última frase a gente tem how much coffee did you have? A lot. Então, quanto café você bebeu? Muito. Mas só a lot já responde a frase, a pergunta. Então, aqui a gente usou o much com relação ao café, que é uma palavra incontável. Agora a gente vai falar de much, many, e how much e how many. Então, a gente vai usar o many e o much nas frases negativas e interrogativas. Usamos o many para plural de quantitativos contáveis e much para incontáveis.
E lembre naquela primeira tabelinha que a gente viu no primeiro slide, que a gente vai usar nas frases afirmativas o a lot of, lots of, indicando muito, né? Então aqui, ó. There isn't much coffee in the jar. Não existe, né? Não há muito café dentro da jarra, na jarra. Se eu fosse, como é uma palavra, é uma sentença negativa, eu posso usar o much. Se fosse interrogativa, a gente só pergunta, is there much coffee in the jar? Né? Se há muito café na jarra, dentro da jarra. Mas a gente está usando much aqui por causa que o café é uma palavra incontável, é um substantivo incontável. Aqui, were there many people at a party? É uma pergunta, a gente inverte, né? Põe o verbo na frente. E a gente vai colocar, vai perguntar, né, se tem muitas pessoas na festa. E a gente pôs o many porque pessoas é um substantivo contável. Você consegue contar uma pessoa, duas, três, né? Então tá perguntando quantas pessoas, não, se tinha muitas pessoas, né? Havia muitas pessoas na festa. E aqui a gente vai usar o much e o many em perguntas. Quer dizer, how much e how many, né? How many books did you read last semester? Quantos livros você leu no semestre passado? Então, na verdade, a gente está usando o how, que significa quanto, mas o how many dá um significado de quantos. Porque se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria quantos muitos livros. E não é assim que a gente pergunta em português, né? Então, são quantos livros você leu no semestre passado? E a mesma coisa embaixo. How much coffee do you drink every day? Ou seja, quanto café você bebe todos os dias? O much a gente usou por causa do coffee, que é um substantivo incontável. E a gente também pode usar o how much is it, que significa, é uma frase que você usa para perguntar o preço das coisas. Então, how much is it? It's 43 pounds, né? Quanto que é isso? Você está na loja e pergunta, quanto que é isso? Aponta para o que você quer perguntar, né? E aí a moça ou a pessoa que está lá vendendo, te atendendo, fala, é 43 libras. Que hoje está valendo 55,43 dólares. E aí na segunda pergunta, alguém pergunta, how much are the trousers? Quantos são, quantos são as calças? Então, they are 58 pounds. Elas são 58 libras. Que hoje está 74, 77 dólares. Mas para ter uma ideia de quanto que vale mais ou menos a libra. Agora a gente vai falar do a few ou a little few. Lembrando na tabelinha do primeiro slide, a gente tem o a few para substantivos contáveis, o a little para incontáveis, sendo usado tanto nas afirmativas, negativas e perguntas, né, interrogativa. A gente tem aqui, I have to do a few things this afternoon. Eu tenho que fazer poucas coisas essa tarde. E aqui no segundo, I always put a little milk in my tea. Eu sempre coloco um pouco de leite no meu chá. Então aqui em cima era poucas coisas, o a few combinando com o substantivo contado, e o a little concordando com o milk, que é contável, né? Pouco ou um pouco. Já quando a gente fala de few little, eles têm significado negativo. Nós usamos quando a gente quer dizer que algo não é muito
não tanto quanto esperado ou desejássemos. Por exemplo, she had few moments on her own, not many, almost none. Ela teve poucos momentos on her own, né? Sozinha. Esse poucos concorda com momentos, que é um nome contável, um substantivo contável. E they had little money to spend, not much, almost nothing. Eles tinham pouco dinheiro para gastar, não muito, quase nada. Então, little, incontável, concordando com money, que é incontável, e fazendo a concordância aqui, né? Agora, no not many, not much, a gente vai usar quando a gente, para expressar praticamente a mesma coisa das sentenças que estavam falando de pouco leite no chá e pouca coisa para fazer à tarde. Então, assim, o nomene a gente vai usar com plural contáveis e o not much com incontáveis, e tendo esse mesmo significado. Então, a gente vai ter aqui, ó, I don't have to do many things this afternoon. Eu não tenho que fazer muitas coisas essa tarde. A frase anterior era I have to do a few things this afternoon. Então, eu tenho que fazer poucas coisas esta tarde, ou eu não tenho muitas coisas para fazer esta tarde. Tem o mesmo significado. E a frase I don't put milk in my tea é a mesma coisa que dizer que I always put a little milk in my tea. Ou seja, eu não coloco muito leite no meu chá. E na frase anterior eu sempre coloco pouco leite no meu chá, ou um pouco de leite no meu chá. E a gente, por fim, vai ter o no, not any, significando quase não, significando nenhum. Só um minutinho. Quando a gente quer falar em nenhuma quantidade, a gente pode usar o no mais o substantivo, o not any mais o substantivo e o none no final da frase, todos tendo significado nenhum. Então, assim, I have no time today. Eu não tenho tempo hoje. I don't have any time today. Nessa sentença a gente tem uma negativa, então a gente vai usar o any. Então, eu não tenho nenhum ou algum tempo hoje. Não tenho quase tempo nenhum hoje. How much time do you have? Quanto tempo você tem? Nenhum. None. Aqui em cima, só um detalhe. Eu acho que eu traduzi errado. Então, I don't have any time today. Eu não tenho nenhum tempo hoje. Por causa do não, né, do don't. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula. É meu primeiro vídeo, primeira vez que eu faço slides no PowerPoint. Nunca usei. Então eu espero que eu tenha conseguido explicar a matéria um pouco, pelo menos. E aqui estão as referências dos materiais onde eu fui buscar. Muito obrigada. How many people can fill up Pacaembu? How much are the nightclubs in São Paulo? How many restaurants sell feijoada for tourists? How much is it